Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, toda terça e sexta estou aqui trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. Nancy Mariana Mestre Vargas nasceu em 1976 em Barranquilla, na Colômbia. Ela também tinha um irmão mais velho chamado Martin. A família era de classe média. A Nancy começou a frequentar a Marymount High School, uma das escolas de maior prestígio na cidade, e ela se destacou-se como uma das melhores alunas da escola, e durante todo esse período ela era considerada uma excelente aluna. Ela queria estudar direito nos Estados Unidos, mas vamos aqui fazer uma pausa. Entra aqui dentro dessa história Jaime Henrique Sade, um homem muito mais velho que ela. Ela tinha apenas 18 anos e ele tinha 30, mas ambos começaram um namoro. Mas ela manteve um namoro oculto do pai. Mas para a mãe ela contou, mas não contou com todos os detalhes, né? No dia 31 de dezembro de 1993, a família da Nancy se preparava para comemorar o Ano Novo. Aí ela contou aos pais que ela tinha duas notícias boas para dar para eles. Que ela passou nos exames para entrar numa universidade, para ingressar numa universidade nos Estados Unidos, e que ela se mudaria para os Estados Unidos. E ela também disse que ela não ia morar lá mais, tal, então ela queria passar o ano novo com o namorado dela. Pelo fato do pai não saber do namoro, eu achei essa informação um pouco controversa. O pai não sabia do namoro, porque todas as minhas pesquisas, o pai não sabia do namoro, mas como é que ele permitiu? Eu não sei se talvez ela tivesse dito que ele não era namorado, era algum amigo, só se for nesse sentido. Então, mas de qualquer forma, ele disse, tudo bem, mas para você ir lá, você tem que passar a meia-noite conosco. E depois dessa meia-noite, você poderá ir para essa festa. Mas, às 3 horas da manhã, vocês têm que estar em casa. E foi assim que ocorreu. O Sade foi lá buscá-la e tal, depois da meia-noite. Eram 3 da manhã. O pai foi procurar a filha. Cadê a filha? A filha não estava em casa. E ele achou aquilo estranho. Ele ligou para o Jaime. O Jaime, que foi a última pessoa, né, que estava com ela, ele disse que como se... ela já foi embora. Nossa, tantas horas, não sei. Não, tá aqui não. O pai começou a achar estranho, mas começou a ligar para todos os amigos, procurando. Quem viu, não sei o quê, bababá. Acontece que um amigo chamado Victor... ele disse o que seria a versão do que aconteceu. Ele disse que, pro pai dela, isso, que os dois foram festejar em alguns clubes. Então lá estava uma galera, uns amigos, todo mundo foi pro clube e tal. Acontece que ao chegar no clube, o clube estava muito cheio. E aí o que aconteceu? Eles voltaram para Barranquilla e foram num bairro chamado El Prado, que era na casa do amigo do namorado, um homem chamado Willy. Ali dizem que, se sabe, que ela começou a beber álcool e a consumir entorpecentes. Ele disse que tinha um revólver de 38, ele dizendo, né, esse rapaz, que o Jaime tinha esse revólver, ele costumava sempre dar tiros para o ar livre e tal, principalmente para a celebração do Ano Novo. Ele disse que chegaram na casa deles lá, tal, por volta das 3 da manhã. 3 horas devia estar em casa, mas estão chegando 3 da manhã. E a Nancy saiu do carro, pegou o revólver que estava no carro, porque segundo ele, ela não tinha medo de armas, e disse que eles já haviam saído em outras ocasiões, e dentro do carro várias vezes ela já havia colocado o revólver até entre as pernas dela e tal. Acontece que, em primeiro lugar, todas as testemunhas, todas as pessoas dizem, essa jovem nunca foi usuária de entorpecentes e ela tinha medo de armas. Então a história aqui já começa a meio confundir. Teremos que lembrar que estamos falando aqui, gente, de um psicopata. Então, por tabela, um mentiroso. Então, não vamos apegar às coisas que ele falou como verdadeiras, né? Então, muita coisa que pode estar sendo inventada por ele para sujar a imagem da namorada e se sair de boa na fita. O Martin disse que no aniversário dela, dia 24 de dezembro, ela foi fazer um aborto, porque ela estava muito triste,
ela estava muito desolada com tudo que tinha acontecido. E aí naquele dia ela tinha consumido muito álcool e tal. Acontece que o pessoal achou aquilo muito estranho, porque nunca ninguém ficou sabendo disso. Nenhuma amiga, nem um parente, nem nada. Mas vamos continuando. O pai da Nancy esperou, né, como eu falei, tá ali procurando por ela, já não consegue achar a filha, ele desesperado, pensando, né, o que pode ter acontecido com ela, por que ela não tá chegando em casa e tal. Aí o pai dela falou, quer saber, porque ele tinha ligado para falar com o tal do Sade, o Sade já foi embora, não sei o que, o pai dela então foi lá pessoalmente na casa dele, provavelmente tinha um endereço, de alguma forma obteve, e ao chegar lá, ele viu a mãe do Sade limpando o chão do apartamento. Ele disse mais tarde que ele estava pisando no sangue da própria filha. Quando perguntado para a mãe do Saad o que aconteceu, ele perguntou para ela o que aconteceu, a resposta dela foi que a Nancy havia sofrido um acidente não intencional e que o Saad tinha a levado ao hospital. O pai da jovem foi ao hospital e encontrou lá apenas o pai do Saad. Mas cadê o rapaz? Ele não estava. Simplesmente ele tinha dado um perdido. E ela estava no centro cirúrgico. O pai dela não acreditou que um acidente teria feito a filha parar no hospital daquela forma. E eles dizendo, a família do Saad, é por causa desse... Ela não queria ficar mais com a criança, tal, então ela resolveu que ela ia fazer um aborto. Então ela estava muito deprimida, ela bebeu, e ali ela acabou tirando a vida dela, tentando tirar a vida dela. Isso é a história contada por eles, porque ela estava muito deprimida por causa disso. Que tudo isso é uma mentira. Em primeiro lugar, ela estava felicíssima, porque ela tinha acabado de passar para entrar na universidade nos Estados Unidos e havia comentado isso com o pai, e era um sonho de longa data dela vir estudar direito nos Estados Unidos. Então ela estava super feliz. Só que ali a família viu a filha travando uma batalha para continuar viva, mas infelizmente, após 8 dias, a Nancy faleceu. 9 de janeiro de 1994. As circunstâncias em que ela faleceu eram suspeitas. A família nunca acreditou que ela foi capaz de tentar tirar a sua própria vida. E a autópsia confirmou a opinião da família, que mostrou que ela havia levado um disparo na cabeça no lado direito, mas não havia indícios de pólvora na mão direita, mas sim na esquerda. Então seria improvável que uma pessoa destra usasse a mão esquerda para atirar na cabeça do lado direito. Então alguém tinha atirado nela e colocou a arma dela na mão esquerda, e por causa disso havia indícios de pólvora na mão dela. Haviam indícios também de que ela foi violada. Não havia indícios algum que ela tinha ido fazer um aborto. A perícia determinou que o tiro tinha sido dado com a mão esquerda. Como eu falei, ela era destra. As marcas no corpo mostravam que ela havia tentado se defender. Foi aberta uma investigação por homicídio. Acontece que o infeliz já havia fugido do país. A família ficou desolada. Como é que vamos achar esse homem agora? Simplesmente a história contada por ele mais tarde, porque ele estava foragido, é que ninguém ia acreditar nele, mas que eles tinham bebido uns drinks, que eles tiveram intimidades e que ele foi ao banheiro, e quando ele chegou ao banheiro ele ouviu um disparo, ele foi até o quarto e ele viu a Nancy. Essa é a história dele. Acontece que uma inquilina deles, chamada Maria Mercedes Hernandes, o acompanhou para colocar o corpo dela no carro, para levar para o hospital. Não era o corpo ainda, né? Seria o corpo, né? Mas ainda não havia falecido. O pai dele também ajudou. Acontece que o fato da família dizer foi um acidente é uma coisa muito diferente
de que alguém tirou a vida da sua filha, ou até que sua filha tentou tirar a própria vida, um acidente. Acontece que simplesmente a família dele resolveu encobrir. E ele continua dizendo que ele se entregaria, mas ele precisava de garantias, porque ele disse que a sociedade já o havia condenado, né? E o pai dele também não prestava nada, né? Já querendo jogar a culpa toda pra cima da moça, né? Porque a moça quis fazer o que quis e depois não aguentou as consequências, resolveu tirar a própria vida, ou seja, o filho não prestava, mas também foi criado por um homem que prestava menos ainda, né? Acontece que existiam escoriações na parte interna das coxas, nas partes íntimas e um dos seios, ambos os braços e também no calcanhar dela. E 2 unhas também foram quebradas. Agora, quem que tira a vida e tem tudo isso? O Saad, Jaime Saad, às vezes eu falo Jaime Saad, o Jaime Saad, ele explicou na sua última carta que porque ele muda a história, né? Aí ele foi trocar de roupa porque ele estava sem camisa e ele ouviu os gritos do pai da Nancy e ele entrou em pânico e ele partiu para uma cidade, Aracataca, no dia seguinte. Ele voltou para Barranquilha, querendo resolver a situação, quando as coisas ficaram muito complicadas para ele. Então aí ele resolveu ir para Bogotá, ficar em um hotel, e basicamente é isso que ele disse na carta. O primeiro tinha entrado no banheiro, depois já tinha que trocar a camisa, pra você ver, a mentira, ela sempre acaba, ela evolve, né? Ela não é estática, então, porque ela não é verdadeira. Então cada hora ele esquecia das mentiras que ele tinha contado. Então, quando ele soube que ela não estava mais viva, ele sabia o que vinha para cima dele. Mas alguém enviou uma carta anônima ao pai dela, dizendo que tinha visto o que realmente tinha acontecido naquela noite, explicando que pela manhã essa pessoa viu a Nancy sozinha em uma van e ela estava buzinando insistentemente. E então ela saiu do carro e entrou na casa do Saad e que esta pessoa viu vários homens que estavam hospedados nessa casa e um deles estava maquiado. Isso mesmo, um dos homens estava maquiado. E esse homem disse, abre aspas, vocês não podem deixá-la ir, ela nos viu, vai contar para o mundo inteiro, fecha aspas. E poucos minutos depois, a pessoa ouviu um disparo. O que ela viu? O caso seguiu adiante, né, na corte sem a presença do infeliz, mas apenas dos advogados dele. Disse que seu cliente estava sendo culpado por um crime que ele não cometeu, que foi a própria Nancy que tirou a vida dela e que por acaso a arma era dele. Que coincidência. A Nancy foi levada ao hospital pelo pai do Jaime, não por ele, pelo pai e pela inquilina deles. E esta mulher contou à mãe da Nancy que ela viu vários homens gritando. E a Nancy chamava pelo pai dela. Que terrível como essa moça veio a perder a vida. Então, antes dela entrar ali, né, ela faleceu 8 dias depois, mas ela ficou inconsciente. A última coisa que foi ouvida, ela era gritando, chamando pelo pai dela. E logo em seguida ela ouviu o disparo. Mas ela contou isso à mãe da Nancy e nunca falou isso à polícia. A arma do disparo foi achada aonde? Embrulhada em uma bermuda suja de sangue embaixo da cama do Jaime. Alguém aqui pode me explicar como é que alguém pode tirar a própria vida com uma arma? Você tirou sua vida, você não tá mais vivo. Ou pelo menos você tá inconsciente. Aí você embrulhou esta arma em uma bermuda suja de sangue. E depois ainda você colocou debaixo da cama. Gente, não faz sentido. A pessoa, quando tenta tirar a própria vida, ela tira a vida e ali cai a arma no chão. Como é que a arma foi para embaixo da cama, envolta em uma bermuda suja de sangue? Porque alguém o fez. O Jaime Saad, ele foi declarado culpado e condenado a 30 anos de prisão. Mas ele havia fugido, como eu falei. E a família
o pai dela, né, principalmente, eles usaram a internet e eles criaram várias páginas tentando encontrar a pessoa que tinha tirado a vida da filha deles, e seguindo todas essas pistas, o pai dela descobriu que aonde estava o Jaime Saad? No Brasil. Isso mesmo, no Brasil, trabalhando com a sua própria empresa. A Interpol o localizou. Acontece que o pai dela coletou durante muito tempo. Ele fez um trabalho de detetive particular. Para você ter ideia, o pai dela chegou a fazer um curso de investigação de inteligência. Isso mesmo, ele criou perfis falsos nas redes sociais para tentar ganhar a confiança da família do Jaime Saad, ver se ele conseguia alguma informação sobre ele. E com o passar do tempo, usando vários desses perfis e tal, ele chegou até uma informação onde que ele descobriu que o Jaime estaria morando no Brasil. Porque então ele ouviu uma palavra da família do Jaime, sem saber, claro, que era o pai dela, e esses homens estavam falando de Belo Horizonte. Em 2020, então, a Polícia Federal Brasileira e a Interpol localizaram uma pessoa com físico muito semelhante do Jaime Saad e que estava... A polícia já sabia que era ele, né? Ali um pouco mais velho e tal, mas era ele. Acontece que o irmão dele trabalhava na área médica no Brasil, isso mesmo. Mas os agentes continuavam desconfiados e eles estavam ali meio que trabalhando, né, tentando achar como vão pegar esse homem e tal. Aí um dia, eles seguindo ele, sem que ele percebesse, ele tomou um café e tal, aí a polícia pegou a xícara que ele tomou o café, bem coisa de filme, mas foi isso mesmo que aconteceu, e foi feito um exame de DNA que comprovou que aquele homem era o Jaime Saad. Por quê? Porque quando a polícia chegou, ele disse que ele se chamava Henrique dos Santos Abdala. É isso mesmo. Ele estava no Brasil, gente, quase 30 anos, com identidade falsa, tendo uma esposa brasileira e 2 filhos. Isso mesmo. Ele respondeu no Brasil, em primeira instância, pelo crime de falsificação de identidade. O governo colombiano apresentou um pedido para que o Jaime Saad pudesse cumprir a pena de 27 anos na Colômbia. Agora, aquela vergonha que dá de ser brasileira. O Brasil disse que o crime dele havia prescrito, pois a prescrição para homicídio no Brasil prescreve em 20 anos. E o crime já havia sido cometido há 26 anos. Mas, gente, o crime foi na Colômbia, não foi no Brasil. Isso mesmo. Mas o Brasil não extradita ninguém. A decisão foi tomada por 4 juízes, que vergonha. Mas houve empate. 2 a favor e 2 não. E no caso de empate, fica estabelecido pela lei que a decisão a ser dada é a que mais favorece o indiciado. Que vergonha, gente. É isso mesmo. Porém, se a pessoa comete um delito, a prescrição pode ser anulada. E ele cometeu um delito. Que delito? Ele cometeu o delito de falsidade ideológica e de fraude. Então, legalmente falando, houve interrupção da prescrição. Mas 2 juízes divergiram dessa interpretação. 2 juízes sabiam a lei e votaram para que ele fosse extraditado. Então ficou declarado que o crime dele prescreveu. Ou seja, acabou tudo em pizza. A família da Nancy interpôs recursos com o argumento que a prescrição do crime havia sido interrompida por causa da falsidade ideológica. E segundo ele não deveria se beneficiar do empate, visto que a extradição não é uma ação penal,
A lei fala de uma ação penal que, quando há empate, a sentença seria favorável ao indiciado. Mas isso era um caso de extradição, isso não é um caso de ação penal. Imagina o sofrimento da família. Passaram ali anos e anos, quase 30 anos. O pedido de extradição do Jaime foi aceito, até que, enfim, a justiça brasileira tem outros juízes que têm um pouco mais de entendimento sobre o que é a lei. E a justiça brasileira, no final, reconheceu que, apesar de o crime ter sido prescrito, houve sim a interrupção da prescrição por causa do crime de falsidade ideológica e também de fraude, né? Acontece que esse homem, ele já tinha sido preso no passado, no país dele, por tráfico de entorpecentes que foram encontrados no carro, né? Mas pelo jeito ele nunca ficou muito preso, então ficou por isso mesmo, né? E o Brasil até hoje ainda está esperando, né, para extraditá-lo e tal. Agora eu vou contar aqui uma coisa para vocês que me deixou muito chocada. Veio à luz nesses processos que no corpo da Nancy foi encontrada uma substância que é um pó branco, vocês sabem, né? Aquele pó branco, não posso falar o nome. Foi encontrado ingerido por via oral, o que mostra claramente que ela foi forçada a ingerir, já que ninguém usa o pó branco para ingestão oral, mas sim aspira, né? A pólvora encontrada mostra que ela não tirou a própria vida. O covarde psicopata está no Brasil aguardando extradição. Gente, vamos voltar aqui pensar um pouco como que as leis do Brasil são retrógradas, meu Deus do céu. Por sorte, este infeliz estava usando um nome falso. Então, por causa disso, a prescrição foi interrompida. Mas não entra na minha cabeça um crime prescrever. E muito menos um crime prescrever, sendo que esse crime foi cometido no exterior. Esse crime não foi cometido em território brasileiro. O que o Brasil está decidindo da prescrição desse crime? Mas por quê? Porque o Brasil não extradita ninguém. O Brasil não extradita. Eu acho isso uma vergonha, gente, uma vergonha. Crime contra a vida, jamais deveria prescrever. Quando chegar aqui o retorno desse infeliz para o país dele, eu venho a colocar aqui para vocês. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que crime contra a vida deveria prescrever? Deveria ter um limite? Olha, depois de 20 anos, acabou. Se achou a pessoa, achou. Se não achou, deixa para lá. Ou vocês acham que o Brasil nem tem que se meter em casos de crimes que aconteceram no estrangeiro e a pessoa fugiu para o Brasil? E que o Brasil tem que mandar essa pessoa de volta para onde ela cometeu o crime? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Deixem aqui a opinião de vocês, vai ajudar muito, né? Se vocês não querem deixar opinião, deixa um coraçãozinho para o YouTube entender que esse vídeo é bom, recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até mais.